Bom dia, terceiro ano. Como todos vocês estão? Peço a Deus que todos estejam bem, que estejam em suas casas, se cuidando, cuidando também do papai, da mamãe, da vovó, da tia, de todos, viu? Que Deus proteja sempre vocês. E a saudade só tem crescido, viu? Mesmo nas bagunças, mesmo tia pedindo, faz atividade, corrige, mas faz falta. É tão ruim estar falando com vocês assim por uma tecnologia, não é legal. O bom mesmo é a gente estar junto. A gente precisa disso. Tenho fé em Deus que logo isso vai acabar e a gente vai estar juntos. Mas bem, mudando de assunto, vamos ao que nos interessa, nossa aula de geografia, tá bom? Tia vai fazer mais ou menos um resumo do que nós vimos durante esse bimestre, durante esse conteúdo, para que vocês possam realizar as atividades, tá? Eu gostaria que, por favor, você aí em casa, abrisse o seu livro de geografia, livro 1, na página 36, certo? Bom, pessoal, vocês abrindo a página o livro na página 36, vocês vão ver exatamente essa imagem, né? Se vocês acompanharem o livro, vocês vão ver isso aqui. Essas imagens aqui, todas essas três imagens, são imagens de paisagens naturais, né? Que é algo que a gente já viu, que a gente já entendeu, que paisagem natural é aquela que não é modificada pelo homem, tá? Então, o que seriam elas? A gente pode dizer que são cachoeiras, rios, lagos, o mar, montanhas, os relevos, né? O ar. Tudo isso faz parte da paisagem natural. Tudo isso faz parte. Então, tudo que o homem não toca, o homem não modifica, o homem não transforma, é paisagem natural, tá certo? Ok? E aqui, ó, nós temos três imagens de lugares que acredito eu que muitos de vocês talvez não tenham tido a oportunidade de ir, assim como tia. Nós temos aqui esta linda imagem, Lago Moraine, Canadá. É surreal essa imagem, se vocês forem olhar. Ela é linda demais, ela parece que nem existe, que ela não é de verdade, parece mais uma imagem computadorizada, que alguém pintou, mas ela é real. E era uma paisagem que bom que ela não foi mexida pelo homem, que bom que essa paisagem aqui continua preservada. Em seguida nós temos Lago e Glaciar Peak. Eu não sei se é essa pronúncia, perdoe-me por favor. Nos Estados Unidos. Outra imagem também belíssima, né? Assim como a primeira, que é a do Canadá, essa dos Estados Unidos também nos surpreende, pelo menos a mim, por não ter conhecido esse lugar e por dar a entender que é um quadro, que é uma pintura, mas na realidade é uma imagem natural feita por Deus, tá? E por último, nós temos esse aqui, ó, paisagem com relevo irregular, Ucrânia. Então vejam bem, nós temos três paisagens de países diferentes, com características diferentes, né? Por exemplo, aqui no Canadá, ao fundo nós vemos montanhas que ainda tem cobertura de neve. Nos Estados Unidos, da mesma maneira, as montanhas, esse relevo mais alto, que são as montanhas. Lembrando que no Brasil não há montanhas. Nós temos também a cobertura com neve, um lago. E por fim a Ucrânia. A Ucrânia que nos mostra algumas elevações
faz lembrar um pouco as planícies, né? Mas não tão quanto elas, parecendo mais depressões, se for observar por este lado. Enfim, aí aqui nós temos o jogo rápido, uma atividade que vocês com certeza acredito que vão conseguir acertar. A pergunta que é feita: marque um X nos elementos naturais presentes nas paisagens das imagens. Aí nós temos aqui o rio. O rio é natural? Se o rio for natural, você vai marcar um xizinho. Construções. Faz parte de uma paisagem natural? Será? Se você achar, você marca com um X. Eu acho que não. A vegetação, pontes, nuvens, ruas, cada uma dessas informações vem dizendo quais são as paisagens naturais e as paisagens que já foram modificadas pelo homem, assim como vocês me enviaram um vídeo me explicando o que vocês entenderam. Vocês vão marcar o xizinho aqui, ok? Aí nós vamos agora para a página 37. Nós temos agora uma paisagem cultural. A paisagem cultural nós a chamamos de paisagem modificada. E por que cultural? Vejamos só, para chegarmos até aqui, para hoje nós termos nos desenvolvido como seres humanos, poder desfrutar de uma casa com conforto, ir ao supermercado, ao shopping, enfim, todos esses lugares. Nestes mesmos ambientes aos quais vocês já foram, aos quais vocês ainda irão, há anos atrás não existia. Era uma paisagem natural, assim como as primeiras que eu mostrei, que poderiam ter algum rio, que poderiam ter algum relevo, enfim. A paisagem cultural porque somos nós, seres humanos, que modificamos aquele ambiente e fazemos daquele ambiente locais para suprir nossas necessidades, certo? Como já nós vimos em outras aulas, como rodovias, prédios, casas, pontes. O homem foi se desenvolvendo, ele foi se tornando mais inteligente e com isso ele conseguiu a criatividade de poder fazer o que hoje ele faz. As construções, as modificações dos espaços, para criações de animais, para cultivo de hortas, enfim. Paisagem cultural tem a ver com as construções, de modo geral, certo? Lembrando que a maior parte das paisagens terrestres é cultural, pois passou por transformações provocadas pelo ser humano. O que quer dizer isso? Gente, se a gente for analisar o globo terrestre como um todo, boa parte, eu diria que até, não sei, vamos dizer que uns 70% dos 100%, os 70% do globo terrestre ele já foi modificado, ele já não possui mais a sua origem natural, porque o homem foi ocupando espaços e foi modificando, ok? Então esse globo terrestre ao qual nós vivemos, a nossa casa no espaço, que é a nossa casa, o globo terrestre, ele já foi muito mexido, já foi muito modificado ao longo dos anos. As paisagens, mesmo sendo culturais, hoje, por exemplo, nós temos casas que são semelhantes às casas de séculos passados, que foi por meio delas que a gente foi se adaptando. Porém, aquelas casas lá atrás, dos séculos passados, não eram como as nossas de hoje em dia. Não eram iguais assim, para dizer, é igualzinha, tia. Não eram.
tinham estruturas diferentes, eram feitas de formas diferentes, não tinham o recurso tecnológico que hoje nós temos, mas faziam parte da cultura daquele povo. Entendem? Até aí tudo bem? Eu espero que sim. Aí nós vamos mais uma vez para o jogo rápido. Atividade simples para você assimilar e para poder tia saber se você está conseguindo entender. Marque um X nos elementos culturais presentes na paisagem da imagem. Esta imagem aqui, tá, do livro de vocês da página 37, é uma vista de uma grande cidade, como São Paulo, como Recife, como Estados Unidos, enfim. Capital, nós estamos falando de uma capital, tá certo? E aqui a pergunta que é feita é para que você marque o X nos elementos culturais. Por exemplo, nessa paisagem, o elemento cultural poderia ser uma floresta? Eu acredito que não. Avenidas. Avenidas é um elemento cultural? Sim, elas são, porque foram construídas pelos homens para facilitar a transição de carros, de caminhões, enfim, não é isso? Outro aqui, oceano. O oceano se faz presente nessa imagem? O oceano faz parte de uma paisagem natural ou faz parte de uma paisagem cultural? Assim você marcará o X, tá bom? Agora nós temos algo interessante aqui mais embaixo, que diz assim: é verdade? Tia vai ler. Espero que vocês ouçam e de preferência, enquanto tia lê, vocês vão acompanhando a leitura silenciosamente, devagarinho, ou quem ainda não tem essa facilidade toda com a leitura, faz escutar tia, tá? Existem paisagens que, embora sejam transformadas por elementos naturais, são consideradas culturais. Como assim? Vejamos só. Isso porque surgiram não em sequência da ação da natureza, mas sim da ação do ser humano. Um exemplo é o caso da paisagem da lavoura de trigo retratada na imagem. Embora o trigo seja um elemento natural, esse gênero agrícola cresceu nesse lugar pelo fato de ter sido plantado pelo ser humano. Portanto, essa paisagem é cultural. Lavoura de trigo. Ó, essa imagem aqui. Tá vendo? Essa imagem aqui, digamos que a gente vê, não sei, tá passeando e de repente nós vemos um milharal, a coisa mais linda. Ou como essa imagem aqui, de trigo, que normalmente são lavouras bastante grandes, tá? Que trabalham mais com a questão do agronegócio, que já é uma outra questão. Então, assim, essa paisagem que nós vimos, logo se vem a ideia, é uma paisagem natural. Não é. E por que não é, tia? Porque essa paisagem que nós estamos vendo, apesar de ser um vegetal, apesar de proporcionar alimentação, enfim, de vir da terra, do solo, ela foi colocada pela mão humana. Então, se ela foi colocada, introduzida pela mão humana, ela deixa de ser natural e passa a ser cultural. E por que cultural? Porque o trigo, por exemplo, nós podemos fazer com trigo diversas massas, bolo, macarrão, coxinha, pastel, uma série de coisas. Então, o trigo se torna um elemento cultural ao invés de ser um elemento natural. Assim eu posso dizer para o milharal, tá certo? E para inúmeros tipos de lavoura. Por quê?
porque foi introduzida pela mão humana. Assim como a criação de animais. Criação de animais, os animais não são da natureza? São da natureza. Mas a partir do momento que o homem procura criar esses animais, porcos, galinhas, bois, vacas, para sua alimentação, não mais faz parte da paisagem natural, e sim da paisagem cultural, certo? Espero que tenha entendido. Por último, vocês vão me responder outra vez o desafio. Tá com muito desafio, né, tia? Hoje tá. Mas por enquanto serão apenas esses. Depois nós faremos as outras atividades, que é um resumão de tudo que nós estudamos. Eu vou fazer o resumo, vou fazer uma revisão para a gente poder fazer as outras atividades. E aqui embaixo está dizendo o seguinte: seria bom colocar no caderno, tá certo? Cite uma paisagem cultural formada por elementos naturais. Tia falou inúmeras situações aqui. Lembram? Eu não vou repetir, não. Vou deixar para que vocês tenham prestado atenção e me respondam qual é, tá certo? E o 2, justifique como você chegou a essa conclusão. Você vai dar um exemplo de uma paisagem cultural, certo? Cultural que é formada por elementos naturais. E vai me justificar, vai me dizer o porquê. Por quê? Eu falei aqui do trigo. O trigo é um elemento natural? É um elemento natural, mas a paisagem não é natural. A paisagem é cultural porque o homem inseriu o trigo. O homem teve que derrubar a mata nativa para poder plantar o trigo, assim como a criação de animais, certo? E por que isso? O trigo nós usamos em quê? Na alimentação, para fazer bolo, pastéis, coxinha, um monte de coisa. Isso faz parte da nossa cultura. Nós não nos alimentamos disso? Por exemplo, quando se derruba uma mata nativa para que vire pasto, esse boi, essa vaquinha que vai ser criado ali, ela é uma paisagem natural ou cultural? Ela é cultural, porque foi o homem que introduziu. Então a pergunta é estas. Vocês vão me responder e vão me mandar no privado. Fechado? Conto com todos vocês. Tenham uma boa aula, espero que compreendam, e caso não, manda no privado perguntas, questões, pra gente poder resolver juntos, tá bom? Um beijo enorme de tia e fiquem com Deus, tá bom?